Mentiroso! O rombo das contas do governo foi 9 vezes maior do que o governo anunciou e ele foi desmascarado. Porque aqui esse é o ponto central para você entender. Qual é o perigo que tudo isso traz para o Brasil? Olha essa matéria. Déficit foi 9 vezes maior do que o reportado pelo governo. Com o aumento das atividades parafiscais e manobras que visam maquiar as contas públicas, o déficit primário de 2024 foi ao menos 9 vezes maior do que aquele que foi reportado pelo governo, segundo a análise do Marcos Mendes. O que é o déficit? O déficit reflete o fato de que a gente está recebendo como contas públicas, né? O governo ganha menos do que ele gasta. Então, existe uma relação entre o quanto você recebe e o quanto você gasta. Quando você recebe mais do que você gasta, existe uma sobra de dinheiro, um superávit. Quando você gasta mais do que recebe, você tem um déficit das contas públicas. E é o que está acontecendo agora no governo. E aí aqui essa matéria do The Investor, ela vai explicar. Não se atenha muito a detalhes aqui, mas o que eu quero te passar é a mensagem central. Então não se preocupe se você não entender alguma coisa aqui no detalhe. Visto como uma vitória para a ala do governo, que é a fiscalista, que defende o equilíbrio do ajuste fiscal do governo, o déficit primário de 0,1% do PIB em 2024, que foi anunciado pelo governo, cumpriria a meta fiscal e apresenta ainda uma melhora ante as contas de 2023. Contudo, foram aplicadas em manobras e metodologias controversas que demonstram que o número, na verdade, não demonstra a verdade do balanço do último ano do governo. É isso que o Marcos Mendes, um pesquisador do INSPER, está afirmando. Segundo ele, excluindo as despesas que foram desconsideradas pela lei, como calamidades e queimadas, removendo ainda o pagamento antecipado dos precatórios do Rio Grande do Sul, o déficit já sobe para 0,3% do PIB. Adicionalmente, confrontando despesas de 2024 pagas antecipadamente em 2023 e devidas receitas postergadas, o número real apontado é um déficit de 0,9%, 9 vezes maior do que o celebrado. E quando a gente está falando de contas do tamanho de um país como o Brasil, 0,9% é muita coisa. Então, gente, o governo está escondendo um dado alarmante, que é o aumento do rombo das suas contas num país que já é muito endividado. E o governo, com isso, ele sinaliza que ele não vai conseguir encontrar um equilíbrio financeiro, perigando lá no futuro quebrar. E isso acarreta um aumento de juros por duas razões. O juro vai subir, gente, resumidamente, por duas razões. Primeiro, porque um país com risco de quebrar afasta investidores estrangeiros. E quando existe uma fuga massiva de dinheiro do país, como aconteceu no final do ano passado, quando o governo avançou um pacote de ajuste fiscal fajuta, o que acontece? A moeda brasileira se desvaloriza. Por quê? Porque o investidor estrangeiro ele sai e ele vende os reais aqui. E quando vende, sobra real. Quando sobra uma determinada mercadoria, pela relação de oferta e procura, o valor dela cai. Aconteceu isso com a moeda brasileira, com o real, e ele se desvalorizou. E aí, quando o real se desvaloriza, consequentemente, como é sempre uma questão relativa, o dólar aumentou de preço. E como consequência do dólar alto, tudo aumenta de preço e vem a inflação, porque o dólar impacta combustível, impacta insumos, impacta tudo, impacta até mesmo o quanto que o Brasil exporta, porque vale mais a pena para o produtor brasileiro exportar do que vender aqui. Quando ele exporta e não vende aqui, não sobra tanta mercadoria aqui, os preços sobem. E aí o aumento de juros é um modo clássico de controlar a inflação. Por quê? Porque desestimula o consumo das pessoas, já que o juro está caro. E quando tem menos consumo, sobram mercadorias não consumidas e o preço cai, ajudando a controlar a inflação. A segunda razão para o aumento dos juros é que quando um país fica muito endividado, como o Brasil está, ninguém quer emprestar dinheiro para ele, para que ele possa rolar suas dívidas, porque as pessoas têm medo de ficar com o pires na mão, de não ter o dinheiro devolvido, a não ser que aquele tomador do empréstimo que está endividado pague um juro muito alto, uma recompensa muito alta pelo risco que você está correndo de emprestar o dinheiro. Então vocês viram que o juro no Brasil ele tende a subir por duas razões que decorrem do déficit fiscal do governo, do fato que o governo brasileiro gasta mais do que recebe. Em primeiro lugar, os juros sobem para controlar a inflação e, em segundo lugar, para que o governo consiga rolar sua dívida, tomar dinheiro emprestado e rolar sua dívida.